Meu amigo, a guerra lá fora é suja. O tempo nas eleições, ele corre muito rápido. Não compartilhe aquilo que você tem dúvida. Em plena campanha eleitoral, as redes sociais viraram um festival de mentiras. Tem tanta desinformação que fica até difícil saber o que é verdade e o que não é. Mas como a gente faz para reconhecer desinformação? Será que é sempre uma mentira bem óbvia, uma montagem tosca? Ou tem maneiras mais sutis de tentar manipular os eleitores e os internautas? E as plataformas de internet? Será que elas estão fazendo o suficiente para combater a desinformação? Ou elas podiam estar fazendo mais? Para a gente debater essas questões, eu falo hoje com o João Brant. João Brant é diretor do Instituto Cultura e Democracia e coordenador do projeto Desinformante. Depois de conversar com o João, a gente vai ter o nosso papo semanal com o Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do TS, para falar dos temas mais importantes de tecnologia e democracia. Bem-vindo, João. Obrigada pelo teu tempo. Queria começar fazendo uma pergunta bem básica, mas acho que é uma dúvida de todos nós. Quais são os principais tipos de desinformação? Como é que a gente reconhece desinformação nas redes? Olha, Patrícia, a gente pode pensar a desinformação naquele jeito mais óbvio, né? Mentira, que a gente simplesmente seja veiculada, mas essa talvez seja das mais raras em termos de ocorrência. O que a gente vê mais são alguns outros tipos. A gente pode falar, por exemplo, de manipulação de elementos de metadados, né? Uma data. Às vezes a gente vê uma foto dizendo, olha quanta gente tinha nessa manifestação. Você fala, não, essa foto é real, ela existe, mas ela não é dessa data, ela é de 2 anos atrás. Ou a gente pode ver informações tiradas de contexto, com várias variações. Pode ter uma foto que é de uma manifestação fora do Brasil sendo usada para dizer como se fosse do Brasil. Você pode ter algum elemento de uma publicação do governo federal que tenha ou não sido publicada para um determinado público, sendo interpretada como para outro público ou como efetivamente publicada, né? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eu acho que a gente pode pensar também na manipulação mais grosseira, aquilo que a gente chama de deepfakes. Mais do que os tipos, talvez o desafio seja a gente entender o seguinte, né? Como é que quais são as que têm mais chance de pegar, né? Onde que elas funcionam como estratégia? Acho que nós precisamos pensar na desinformação, nesse caso, com 2 objetivos principais. Primeiro, em geral, é ativar sua base política, né? Quem promove a desinformação está pensando em algo que tenha muito potencial de ativação de um público que é relevante para ele. E aí, quanto mais isso ativar determinados medos ou aquilo que a gente pode chamar de um certo efeitos negativos, né? Às vezes o ressentimento ou alguma questão assim, mais potência tem para ir para frente. Então, vamos olhar um exemplo mais claro. Parte das questões morais que passaram a ser fruto de desinformação, elas têm a ver com ativar um medo das pessoas perderem aquilo que elas têm de mais precioso, que parece que está só na governabilidade delas, que é a sua família, né? No momento em que eu tenho um conteúdo que me provoca, no sentido de olha, isso aqui vai mexer com a maneira como eu vejo e eu organizo a minha família, é de fato para dar pânico, né? E esse pânico tem um enorme potencial, tanto em fazer essa informação correr mais rápido, ou seja, aquela pessoa não só de certa maneira, ser tocada por aquilo, como fazer aquilo andar para frente. Porque são os 2 indicadores-chave de sucesso da desinformação. Conseguir algum impacto e ser disseminado. E como a gente faz, então, para a gente não entrar nessa jogada, para a gente não ajudar a disseminar a desinformação? Quais são umas dicas básicas, assim, para a gente não virar operador aí dessa máquina desinformativa? Bom, tinha uma dica que a gente costumava dar antes, né, que era sempre desconfie. Ela continua importante, mas o desconfio, às vezes, ele é tomado de maneira tão absoluta que as pessoas já não acreditam em mais nada, nem no que é verdade. Então, como é que a gente faz para, mais do que desconfiar, a gente precisa conseguir separar o que é verdade ou não? Acho que a primeira coisa é checar as informações mais básicas. Realmente, assim, esta fonte é confiável? A gente muitas vezes recebe coisa que a gente não sabe de onde veio de alguém, mas esse alguém pegou da onde, né? Então, fonte original, aquilo está vindo de um veículo de jornalismo profissional de verdade, ou está vindo de um veículo jornalístico que a gente nem sabe, cujo nome é estranho,
e a gente sabe que, na verdade, está fazendo um papel de veículo político. Segunda questão é a gente procurar se as agências de checagem, de fato, trabalharam esse conteúdo já, né? Muitas vezes os conteúdos que a gente está recebendo já são peteco de coisas... É tipo figurinha de 2022, que na verdade você vai ver, você fala, esse jogador estava em 18, em 14, em 10. É uma figurinha. E às vezes não tem nem o framezinho do álbum novo da Copa, não. Já é o antigo mesmo. Então, assim, uma parte das coisas que circulam já são realmente muito antigas. Então, talvez o conselho número 1 seja dizer assim, calma, digira. Eu vou dizer que eu já caí em fake news, que se eu tivesse parado 1 minuto antes de reagir, eu tinha entendido que era fake news. Uma parte disso é só o tempo de você processar. Assim, acho que individuais você pode pensar antes de compartilhar, né? Faça uma pausa antes de reenviar ou de compartilhar, acho que ajuda. Mas, obviamente, que tem um pedaço aí que não é individual, né? Agora, antes disso, E nisso, desculpa, Patrícia, te interromper, mas é que, assim, de fato, não compartilhe aquilo que você tem dúvida. Assim, aquela fala, olha, não sei se é verdade, mas, desculpa, assim, essa já não, 2022, isso já não cola mais, assim, já não bate com a nossa responsabilidade como cidadão, como cidadã, em manter um ambiente em que a verdade prevaleça. Ótima dica. Fica a dica para todos nós. Você estuda desinformação há muitos anos, você está acompanhando essa eleição de perto, tem alguma plataforma específica que te preocupa mais este ano, nesta eleição? Tem algumas por motivos diferentes, então acho que vale a pena citar rapidamente. Primeiro, o WhatsApp continua sendo um problema. O WhatsApp é quantidade de informação que circula por ali. Sem você ter condição nenhuma de identificar, inclusive, quem enviou aquilo pela primeira vez, e sem você saber, quer dizer, quem está interessado em enfrentar a desinformação, como as agências de checagem, os próprios partidos concorrentes, né? Se você é o Bolsonaro e você tem uma desinformação contra você, você quer esclarecer, chamar atenção muitas vezes. Mesma coisa com Lula. No caso, eu acho que o WhatsApp, o fato dele ser um debate público enterrado, faz com que esse problema seja muito gigantesco, mas como ele não é visível, a gente fica ali lidando com ele meio como se ele não existisse, às vezes, mas ele existe e é relevante. Acho que a segunda é o Telegram. Aí o Telegram tem a ver com um outro problema, o problema de que eles fizeram um discurso super, dando a expressão fanfarrão, dizendo nós vamos chegar e vamos resolver, e vamos cumprir, etc. E isso não está nem na proibição de desinformação, né, e a preocupação com esses temas, por exemplo, de integridade eleitoral, não está nem nos termos de uso deles. Então, qualquer coisa que eles eventualmente fizerem, a gente sabe que não estão fazendo, isso não tem respaldo nem nos próprios termos de uso. Por sua vez, a Meta, né, a empresa que reúne Facebook e Instagram, nas suas redes abertas, não tem uma política de proteção da integridade eleitoral que dê conta, por exemplo, de tratar como desinformação alegações falsas de fraude nas urnas. Isso o Twitter tem, isso o YouTube tem, e isso a Meta não tem. Então, isso, no caso, é uma das questões, eu acho que bastante graves ali. Mas o que me preocupa no geral, e isso vale para quase todas, talvez menos para o Twitter, é que todas elas são muito abertas para que você possa usar aquela plataforma para o que a gente pode chamar de sublevação contra a ordem democrática brasileira. Ou seja, se eu quero fazer uma agitação de questionamento contra o resultado eleitoral, desde que eu não incite a violência, eu posso usar as plataformas para isso. Alguém pode dizer, claro, mas isso nos parece que seja razoável, que a população tenha condição de contestar determinadas questões, de levantar dúvidas. Levantar dúvidas não tem problema algum, e acho que levantar questionamentos, vários questionamentos são legítimos. A questão é quando isso se torna um chamado a uma desobediência ao resultado eleitoral e a uma incitação, na verdade, a uma movimentação pública nessa direção, parte da violência ela só não vai estar dita, porque ela está pressuposta. Então, eu acho que é um elemento muito grave que as plataformas hoje não estejam preparadas para isso, dado que não é só que há esse risco no Brasil, que já aconteceu isso recentemente nas eleições americanas. Então, digamos assim, esse aprendizado deveria ter ficado. Era justamente isso que eu ia perguntar. Inclusive, você falou, a Meta, eles têm, Facebook pelo menos, tem uma política em relação a figuras públicas, né? Fazendo e agitação civil, mas de fato, se você fizer uma coisa um pouco mais sutil, né, que não seja um chamado
óbvio e aberto à violência, isso talvez fique numa zona cinzenta, né, de incitação. Eu acho isso bastante perigoso e, de fato, a proteção especial que o Facebook coloca em relação a figuras públicas, a políticos, né, como eles chamam políticos os que são candidatos, os que são assessores de políticos, não é só o político com mandato. Ele cria, na verdade, uma licença para mentir muito delicada. Delicada para dizer o mínimo. Na verdade, se você pegar, por exemplo, a CPI da pandemia, mostrou, naquele capítulo sobre desinformação, tem lá 200 páginas para quem tiver curiosidade, mostrou que agentes políticos são sempre, e naquele caso especialmente, um agente de distribuição de desinformação muito chave. No momento em que você dá uma licença para eles de que você não vai avaliar desinformação no discurso de agentes políticos, você está dizendo, bom, os principais difusores de desinformação não vão ser avaliados. Só para a gente explicar, né, para que o Facebook, eles não fazem, normalmente eles usam agências de checagem, e se tem um conteúdo que é considerado desinformação, eles reduzem o alcance. Só que eles não checam declarações dessas figuras públicas e políticos, né, especial. Porque eles dizem que é necessário para o debate público, as pessoas têm que ouvir todos os lados, etc., para formar a sua opinião. Mas então é isso que o João está falando, é meio uma licença para mentir, né? Eu acho até que tem argumentos legítimos importantes nisso. Ele fala, bom, são figuras públicas eleitas, é o público que elegeu, e elas precisam ter condição de conhecer sua posição, e dizem que o discurso dessas pessoas já são os mais checados né? Escrutinados, né? Escrutinados. Isso é verdade para os grandes, e mesmo assim, os grandes, com esse poder de fala que têm, no momento que eles resolvem ligar a máquina da mentira, isso é muito delicado. Então, que o Facebook, tudo bem, não se torne o árbitro da verdade em todos os países do mundo, isso é importante. Que ele, ao fazer a opção de não ser o árbitro da verdade em todos os países do mundo, opte por não verificar nenhuma declaração de político e fazer com que um deputado estadual de qualquer canto possa difundir mentiras à vontade junto com presidentes da República, isso me parece que deveria ser objeto de reflexão aí bem mais profunda. Você acha que tem uma probabilidade razoável de a gente repetir no Brasil alguma versão do que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, que teve a invasão do Capitólio, de pessoas ali contestando o resultado da eleição? Olha, Patrícia, eu acho que sim. Acho que há chances relevantes disso acontecer. Até porque eu acho que isso não estou falando com nenhuma leitura de teoria da conspiração, não. Acho que isso está dito os atores. Há chances de Bolsonaro ser derrotado nas eleições, e ele disse que não aceita o resultado das eleições, a não ser que sejam eleições que ele considere limpas, e ele já disse que as eleições da maneira como está, ele não vai considerar. Ou seja, juntando A com B com C, dá para ver que o risco existe, e o problema é que, de certa maneira, o caso do Capitólio talvez seja um caso que chocou o mundo inteiro, que é inédito naquela dimensão, naquele perfil na história americana, mas ele é um caso que termina bem, certo? Ele termina sem que isso afete efetivamente o resultado da vontade da população. Eu acho que o meu maior temor é que a gente tenha uma situação no Brasil cuja entropia, vamos chamar assim, né, cuja capacidade de desorganização que ela vai gerar, de revoltas civis, de paramilitares, etc., isso afete a própria vontade popular, além de ter um risco de violência incrível. E o que a gente deveria estar fazendo, as plataformas, o governo, para evitar isso? Quais são as regras que estão do debate público, que estão postas nesse momento, e que têm condições de reduzir danos, né, caso haja a intenção de determinados grupos políticos em atuar nessa direção. Então, algumas delas dependem das plataformas, acho que dependem da capacidade delas entenderem se elas querem ou não ser uma plataforma que vai oferecer a um conjunto de perdedores um espaço de revolta e promoção da desqualificação do objeto ou do resultado da eleição. Se elas acharem que faz parte da democracia isso, as consequências são imprevisíveis. Se elas acharem que elas têm uma responsabilidade maior, elas precisam fazer ajustes nas suas políticas ou adotar o que eles chamam de políticas de protocolos de crise, prevejam essa situação e que tenham condição, de fato, de proteger a democracia, porque há valores muito importantes em jogo. É claro, você está falando da liberdade de expressão e da liberdade, inclusive, de questionar determinados resultados se houver indícios relevantes para isso, mas você não pode dar espaço e transformar essa liberdade de expressão numa liberdade
você atacar a confiança da população na democracia de uma forma completamente leviana. E as plataformas no início do ano, elas assumiram, né, uma série de compromissos com o Tribunal Superior Eleitoral do que elas iam fazer para enfrentar aí o período eleitoral, o problema da desinformação. Você acha que esses, que foram uns memorandos de entendimento que elas assinaram, você acha que esses comprometimentos, esses compromissos eram suficientes para, de repente, você ter isso que você está falando, um plano de contingência, uma coisa desse tipo? Patrícia, acho que nunca foram suficientes esses compromissos. Eles são... eu convido quem não conhece a entrar, são todos públicos, eles estão no site do TSE, se buscar no Google você acha. E acho que o que fica claro ali é que elas comprometeram com o mínimo. Então, o que eu estou chamando de mínimos? Por exemplo, olha, eu vou oferecer uns quadrinhos trazendo informações oficiais do TSE. Eu vou criar um canal de comunicação direto com o TSE. Eu vou criar determinados mecanismos específicos para você promover informação confiável, né? Ótimo, super importante. Isso resolve o problema da desinformação? Não. Meu amigo, a guerra lá fora é suja. Então, se você tem uma plataforma que é usada para uma guerra suja, você precisa estar preparado para combater essa guerra, ou para, no mínimo, entender que tem uma guerra que está sendo jogada na sua plataforma. Então, quem lê os memorandos de entendimento com o TSE é um mundo um pouco ursinhos carinhosos, entende? Quer dizer, e aí a nossa preocupação é com a parte mais do jogo mais bruto mesmo, assim, como é que elas lidam com esse jogo mais bruto. Em 2016, nas eleições americanas, depois de 2018, nas eleições brasileiras, ficou muito claro como a desinformação tinha capacidade de afetar a nossa compreensão como sociedade em relação às informações relevantes que você usa para tomar a decisão de voto. A decisão do voto é uma decisão muito pessoal, cada um equilibra muitas coisas ao mesmo tempo, mas quando, sei lá, metade das coisas que você usa para tomar decisão estão no universo de desinformação, isso desorienta o eleitor e isso é muito grave. Mas o que se colocou de camada adicional para 2022 foi um ataque mais severo, mais constante, mais presente em relação ao próprio sistema eleitoral. João, o que você acha que as plataformas deveriam ter feito e será que ainda dá tempo para fazer? Acho que dá tempo. Acho que a principal questão que as plataformas deveriam ter feito e que não fizeram é, de fato, se preparar para não serem um trampolim de pessoas de maus perdedores. Acho que esse elemento deveria, e dá tempo de fazer, dá tempo das plataformas, porque às vezes é uma questão de ajuste pequeno numa política, às vezes é uma questão de trabalhar uma política de protocolo de crise, não é algo que precise de discutir com os acionistas, entende? Acho que a segunda coisa era permitir que a gente enxergue cada vez melhor o que está acontecendo. Para isso, bibliotecas de anúncios políticos, o relatório de anúncios políticos, tanto Facebook, Instagram, como o Google são muito importantes, porque são eles que permitem enxergar a eleição como um todo. E acho que, nos dois casos, daria para eles terem atuado muito melhor. Bom, super te agradeço, aprendemos muito aqui nessa conversa e espero aí que a gente chegue na reta final das eleições um pouco mais preparados para combater esse mar de desinformação. Pois é, Patrícia, eu diria, quero compartilhar da sua esperança otimista e torcendo para que a gente possa ter uma eleição mais pautada pela verdade e pelo que os valores que são diversos mesmo numa sociedade, né, e que bom que são, do que numa manipulação de opinião, que aí é onde a coisa é muito degradante para a democracia. Obrigado pela oportunidade também. Obrigada. As mentiras existem desde os primórdios da civilização. Há registro de fake news do século XIII a.C., quando o faraó Ramsés o Grande começou a espalhar que tinha vencido a batalha contra os hititas e mandou fazerem pinturas de uma vitória cachapante nos templos, vitória que nunca aconteceu. Mas se a mentira sempre existiu, por que as pessoas estão tão preocupadas com as fake news? E qual é a diferença entre mentira ou fake news? Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, a gente vai conversar hoje com o Carlos Afonso Souza, o CAF, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e está aqui com a gente toda semana. Bem-vindo, CAF. O que exatamente são as fake news e por que os pesquisadores não gostam dessa expressão, desse termo fake news? Obrigado, Patrícia. É um prazer estar por aqui e conversar um pouquinho sobre esse fenômeno da desinformação e o conceito de notícia falsa. E a grande preocupação aqui
é entender que grande parte das vezes a desinformação ela chega na tela do celular, ela chega às pessoas, não necessariamente querendo se passar por um conteúdo jornalístico. Nem sempre a desinformação vem disfarçada de notícia. E por isso mesmo, o conceito de desinformação é maior do que o conceito de fake news ou de notícia falsa. Então, vale a pena a gente sempre lembrar que a desinformação pode vir como um meme, como um boato, como um vazamento, nem sempre como uma pretensa matéria de um veículo jornalístico, nem sempre como notícia. Mas o elemento de falsidade da desinformação também precisa ser olhado com mais cuidado, porque às vezes o conteúdo desinformativo ele não é inteiramente falso. Ao contrário, ele pode utilizar um fato que aconteceu e o elemento de falsidade existe na interpretação que se tira desse fato, da maneira pela qual esse fato é, de uma forma irrazoada, conectado com outros elementos para reforçar certas narrativas. Então, por isso que o conceito de fake news, de notícia falsa, é tão debatido e, de certa maneira, repudiado pelos especialistas, porque ele parece ser um conceito inexato, porque nem sempre a desinformação vem disfarçada de notícia e nem sempre o conceito de falsidade ele é integral. A gente pode ter situações que são deturpações de fatos que efetivamente aconteceram. Então, por isso que é melhor a gente falar em desinformação do que falar em notícia falsa ou em fake news. E para completar, algumas figuras políticas sequestraram, né, o termo fake news. Por exemplo, o ex-presidente Donald Trump chamava de fake news tudo que fosse notícia contra ele. Então, ainda tem esse problema. Mas agora que a gente já entendeu que, então, é desinformação, quais são os principais tipos de desinformação? Você falou que não é só notícia, que tem outras maneiras aí de chegar para a gente essa desinformação. Sim, Patrícia, isso é interessante a gente comentar, porque existe nos estudiosos internacionais e nacionais diversas tentativas de criar uma verdadeira tipologia da desinformação, ou seja, as diferentes maneiras pelas quais a desinformação acontece. E aqui, acho que olhando muito o trabalho da organização First Draft, que se tornou bastante conhecida por atuar na propositura de alguns elementos de tipos de desinformação, a gente pode falar de várias formas. A desinformação que vem carregada dentro de um conteúdo humorístico, que é um dos tipos mais difíceis, a gente pode falar um pouquinho mais disso adiante. A desinformação que vem como um conteúdo enganoso, que utiliza automação, perfis falsos, para gerar a impressão de autenticidade. Inclusive, vale dizer, nessa campanha eleitoral, a gente está tendo uma discussão muito interessante sobre esse tipo de engajamento automatizado, que se parece algo que é espontâneo, mas, na verdade, não é, na campanha do candidato ao governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, que questiona ao Instagram um aumento de seguidores que teve de um dia para o outro. E esse é um ponto interessante, porque o candidato alega que a campanha foi sabotada, porque esses seguidores teriam vindo de uma forma orquestrada para prejudicar a visibilidade da sua conta, porque a rede social Instagram, de certa maneira, termina por punir, reduzindo o engajamento de contas que geram um aumento no número de usuários feito de forma não espontânea, feito de forma automatizada. Então, aqui a gente tem uma situação que já mostra como esse tipo de desinformação, de gerar algo que parece ser autêntico, quando na verdade é automatizado, ou compra de seguidores, é algo que tanto é punido pelas redes sociais, como também é um dos tipos de gerar um conteúdo, gerar uma certa situação que sim leva à promoção de conteúdos desinformativos. Mas existem vários outros tipos que a gente pode ir discutindo, como conexão falsa, os chamados clickbaits, que estimulam um clique, que estimulam que a pessoa entre num determinado conteúdo, um contexto falso, são fotos tiradas de contexto para reforçar uma determinada narrativa, ou mesmo o conteúdo manipulado, com uso de edição, Photoshop, deepfakes, para passar a impressão de que algo é verdadeiro, quando na verdade não é. O que é importante é a gente saber que existem diversos estudos que procuram catalogar, criando uma verdadeira tipologia da desinformação. Você citou aí de passagem paródia. Sempre tem essa discussão de mas é liberdade de expressão, eu estava só fazendo uma piada, era só uma paródia. Em que momento que a paródia pode ser desinformação? Qual é esse limite?
Olha, Patrícia, talvez na tipologia da desinformação, essa desinformação que vem carregada dentro de um conteúdo humorístico me parece a mais difícil, a mais limítrofe, porque como é que você traça uma linha para conter um determinado discurso sem infringir, restringir de maneira indevida a liberdade de expressão e a liberdade de expressão humorística? Porque, em termos jurídicos, ainda tem um ponto importante aqui. O Supremo Tribunal Federal, na última década, tem reforçado a proteção da liberdade de expressão e tem decisões importantes, inclusive, sobre liberdade de expressão humorística. Então, de certa maneira, a preocupação aqui é que o combate à desinformação não implique num retrocesso à liberdade de expressão e, em especial, à liberdade de expressão humorística. Nós tivemos recentemente no país um exemplo de desinformação que vem carregada num discurso humorístico. Por exemplo, a gente teve várias postagens sobre o presidente Bolsonaro ter recebido o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido a guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, isso antes da guerra efetivamente ter acontecido. E muitas autoridades, inclusive, publicaram isso. E quando questionadas nas redes sociais, disseram, não, mas isso é uma piada. E acho que aqui é importante a gente ver como essa chamada desinformação recreativa, ela realmente tensiona, desafia os limites da liberdade de expressão. E acho que, de todos os tipos de desinformação, esse é o que a intervenção para restringir a disseminação desse tipo de desinformação é a mais delicada e a mais desafiadora. E porque nesse caso, e em outros casos de paródia, tem muita gente que acreditou, né, que ele, de fato, poderia ser indicado ou ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o presidente Bolsonaro. Então, de fato, como você disse, é bem difícil. Clickbait, caça-clique. De que forma isso, um título sensacionalista, pode ser desinformação, Cáfio? Pode ser na medida em que a desinformação ela precisa ser monetizada. E acho que aqui o clickbait serve como uma forma de incentivar que você clique naquele determinado conteúdo, gere visualização, gere tráfego, e tudo isso na internet é monetizado. Acho que é importante a gente entender como a técnica do clickbait, ou seja, da isca do clique, aqueles elementos que fazem você clicar num determinado link para acessar aquele conteúdo, isso faz parte da engenharia de promoção e de monetização de conteúdos na rede, não apenas para a desinformação, mas a desinformação pega carona nisso. Porque é sempre importante lembrar, a desinformação é também um negócio. Desinformar pode custar caro, e desinformar em larga escala, mais caro ainda. Mas a gente percebeu, e uma lição que talvez a gente tenha aprendido durante os tempos da pandemia, é que determinados conteúdos que são desinformativos, mas que falam para um determinado nicho, eles podem se tornar virais para esse determinado grupo de maneira bastante rápida. E isso faz com que, por exemplo, um vídeo possa ser monetizado de uma maneira que já começa a ser expressiva. Então, não apenas aqui é importante a gente perceber como o clickbait é uma ferramenta de monetização e de monetização também de desinformação, mas entender que no contexto eleitoral, em que as informações, em que as notícias, elas acontecem quase que diariamente, mudando o cenário, procurando apontar para um momento de decisão que é crucial para o país, é nesse momento em que o clickbait acaba se tornando muito favorecido, porque as pessoas já estão vivendo um sentimento de urgência praticamente cotidiano. Então, se elas são confrontadas com uma manchete que parece mostrar que o jogo mudou da noite para o dia, uma informação bombástica aconteceu, as pessoas vão acabar clicando nesse tipo de informação e, em última instância, monetizando conteúdo desinformativo. Ou seja, além de gerar monetização, dar dinheiro, ainda beneficia aí certos atores. Você estava falando um pouco de eleição, justamente para o período eleitoral, em relação à política, que tipo de desinformação é mais preocupante, Cáfio? Olha, Patrícia, aqui é uma escolha difícil, porque no ecossistema da desinformação, nessa tipologia como um todo, eu acho que a gente tem aqui diversos tipos de desinformação que podem ser extremamente prejudiciais para a qualidade do debate eleitoral. Eu me preocupo especialmente aqui com conteúdos manipulados, com uma edição que não precisa nem ser sofisticada, mas uma pequena edição pode fazer com que uma informação chegue
ao usuário de rede social ou a quem recebe mensagens através de aplicativos com uma mensagem completamente oposta à realidade. E a gente viu um exemplo logo no comecinho da campanha eleitoral, em que um vídeo pegava um resultado de uma pesquisa eleitoral divulgada no Jornal Nacional e apenas se invertia os resultados do candidato Bolsonaro e do candidato Lula, fazendo parecer que, no final das contas, o resultado da pesquisa era justamente o inverso daquele resultado verdadeiro, ou seja, colocando o candidato Bolsonaro na frente do candidato Lula, quando o resultado da pesquisa era candidato Lula na frente do candidato Bolsonaro, só invertendo os nomes. E como isso é apresentado usando a voz da apresentadora do Jornal Nacional, isso passa uma credibilidade para quem não assistiu à versão original desse conteúdo, veiculado no Jornal Nacional, mas apenas recebeu esse conteúdo nos seus aplicativos de mensagem, no WhatsApp, no Telegram. Então, para muita gente, esse conteúdo se torna verdadeiro. E essa é uma preocupação que eu tenho. Acho que a gente olha muito para as deepfakes e os grandes vídeos editados de maneira intensamente sofisticada, que custam muito caro. Me parece que uma edição muito mais simples, muito mais barata, pode ter um impacto muito mais eficiente e prejudicial para o debate eleitoral. E vale sempre lembrar, o tempo nas eleições ele corre muito rápido, e uma vez que um conteúdo como esse é disseminado nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, não existe maneira eficiente de você simplesmente fazer com que esse conteúdo suma da face da Terra. E aí, a campanha de informação, de checagem de fatos, se torna cada vez mais importante para evitar que esses conteúdos façam um belo de um estrago na boca do momento da eleição. Com o desafio de fazer o conteúdo de checagem atingir o mesmo número de pessoas, ou pelo menos ter uma velocidade equivalente, né, CAF? Sim, e esse é um grande desafio, porque a gente sempre diz que a desinformação consegue chegar a um grande número de pessoas, mas o desmentido, a checagem, enfrenta desafios. E por isso mesmo é sempre importante lembrar que você encaminhar as fontes de checagem de fatos dos pools de imprensa, das empresas que realizam, das associações que realizam as checagens de fato, quase como que uma missão cívica. Nesse momento de eleição, a gente muitas vezes não quer comprar briga, não quer se indispor, mas se você está num grupo e ali foi postada uma mensagem que leva adiante um conteúdo desinformativo, é nossa missão pegar o link da checagem de fatos e colocar no grupo, dizendo, olha, esse conteúdo ele não é verdadeiro, está aqui a checagem de fatos mostrando que esse vídeo foi editado, que essa informação não procede. Então, acho que esse é um momento em que esse tipo de comportamento é exigido de todos nós. E olhando em especial para a importância da checagem de fato, cabe a cada um dos nós da rede, que somos nós conectados à internet como um todo, que funcionem como elementos de combate à desinformação. E você pode combater a desinformação de uma maneira tão simples quanto essa, encaminhar um link de uma checagem de fatos, mostrando que aquele conteúdo não procede. Fica a dica, nossa missão cívica, compartilhar informação de qualidade e checagem. Muito obrigada, CAF, até semana que vem. Obrigado, Patrícia, até a próxima.